Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso completo de SCADA-BR 1.2. Na aula de hoje, nós veremos como utilizar as memórias no SCADA-BR utilizando os data sources virtuais. Antes de começar a aula, eu gostaria de pedir que você se inscreva aqui no canal Celso Automação, caso queira acompanhar os próximos vídeos deste curso. Além disso, se você gostar desse vídeo, você pode curtir o vídeo para aumentar a divulgação aqui pelo YouTube, e você também pode comentar as suas dúvidas na seção de comentários. Então, vamos à nossa aula. Então, fazendo aqui o acesso ao SCADA-BR 1.2, já estamos aqui com o SCADA-BR carregado, vamos criar um novo data source. Então, como discutido na aula passada, os data sources do SCADA-BR representam os diferentes protocolos de comunicação suportados aqui pelo sistema, e também existem data sources de tipo especial, que são relacionados às memórias internas, variáveis calculadas e outras informações que você obtém aqui do próprio sistema do SCADA-BR. Então, a gente vai criar um data source do tipo virtual, que é o data source utilizado aqui para gerar as memórias. Apenas antes de criar o data source, eu queria mostrar um pouco aqui como é a interface da criação dos data sources. Então, você tem aqui uma tabela com os data sources que você já tenha criado, porventura. Eu já criei aqui um virtual, por exemplo. Existe essa parte aqui de status, na qual você pode ligar ou desligar o seu data source. Com isso, você pode ligar ou desligar a comunicação, por exemplo, com um protocolo externo. Existem também aqui alguns ícones para você gerenciar os data sources criados. Então, aqui você pode editar o data source. Aqui você consegue ver a lista dos data points, que são as tags, né, os endereços, as informações individuais do seu data source. Aqui você pode excluir o seu data source e aqui você pode copiar, fazer uma cópia do seu data source. Então, agora vamos acessar o data source virtual e ver como funciona a questão de memórias no SCADA-BR. Então, carregado aqui o nosso data source virtual, temos aqui apenas uma pequena janelinha de informação que é para você configurar as propriedades do nosso data source. Então, aqui você tem que escolher um nome. Esse Export ID ou XID, ele é um valor que você pode definir para você fazer a exportação e importação de informações. Então, quando você quer fazer um backup de alguma informação do SCADA-BR, ele sempre vai utilizar esses valores aqui de XID para fazer essa exportação e depois, posteriormente, a importação. Vou criar aqui, por exemplo, como o nome do nosso data source virtual, como memórias. Clicando aqui nesse ícone de salvar, a gente já salva o nosso data source. E agora vão aparecer mais algumas opções de configuração. Aqui a parte de período de atualização se refere ao período em que as informações vão ser atualizadas. Então, caso nesse data source você tenha definido que alguns valores vão ser atualizados automaticamente segundo alguma regra, daqui a pouco a gente vai ver essas regras de atualização de valor, este vai ser o período em que essas informações serão atualizadas. Então aqui está utilizando 5 minutos, você pode também alterar essa escala aqui para horas, segundos, milissegundos. Em geral a gente usa minutos, segundos, horas. Milissegundos é mais raro de ser utilizado. Também salva aqui o data source, já temos aqui um ícone para habilitar ou desabilitar. Também é a mesma coisa que eu falei agora há pouco, serve para você ligar ou desligar essa conexão do SCADA-BR com o data source. Aqui, como é uma conexão virtual, é uma memória, não faz muito a diferença, mas no caso de um protocolo de comunicação, isso pode significar você interromper a comunicação com o seu dispositivo. Então, agora que nós já configuramos aqui nessa janela a parte de comunicação propriamente dita, né, os parâmetros dessa comunicação, temos também aqui uma tabela de alarmes vigentes. No caso de haver algum erro na hora de você fazer a leitura ou a escrita desses valores, vão aparecer alguns alarmes aqui. Não existem alarmes ativos atualmente. E aqui embaixo temos a parte que nos interessa agora, que é a criação dos data points. Então, como eu falei nas aulas anteriores, um data source ele representa uma fonte de dados, né? Uma fonte de dados na qual você pode ter as informações para o seu SCADA-BR. E os data points são especificamente as variáveis que você vai ler nessa fonte de dados, né? Então são os valores individualizados em que você vai obter nessa fonte de dados. Então aqui o data source virtual ele serve para gerenciar memórias, né? Então aqui a gente pode criar alguns valores fictícios para utilizar em outras partes do CLP para fazer alguns testes, por exemplo, para você testar uma informação antes de você ter uma conexão estabelecida com um dispositivo. Você pode utilizar esse recurso aqui de memórias virtuais para fazer esses testes. E também serve para alguns outros recursos que ao longo desse curso vão ficar mais claros.
Então, apenas exemplificando coisas que a gente pode fazer, que a gente usa geralmente os data points virtuais e os data sources virtuais. Conversões de escala, às vezes você tem que armazenar esse valor convertido num data point virtual. Também variáveis de controle para algumas funções baseadas em scripts. Tudo isso precisa dessas memórias aqui. Então, para a gente criar uma variável aqui de memória, você vai vir aqui em adicionar um novo data point, né? Então, neste ícone aqui. Inclusive, eu vou dar um pouco de zoom aqui para ficar mais fácil de visualizar, porque eu não sei com qual qualidade você vai assistir o vídeo no YouTube. Então, aqui você já abriu uma janela para criar o seu data point. Então, aqui você tem que definir um nome. Eu vou pôr aqui, por exemplo, binário, porque vamos criar primeiro um valor binário. Binário. Aqui temos novamente o Export ID. Você pode deixar o padrão, isso aqui costuma não ser mexido. Aqui temos uma opção de configurável. Essa opção, também traduzida em inglês como setável ou setable, né? Ela se refere à capacidade de escrita no nosso data point. Então, um data point que está marcado como configurável, ele pode ser lido e escrito aqui pelo SCADA-BR. Então, através aqui dos outros recursos, né, das outras páginas aqui, você pode escrever nesse valor. Caso ele não esteja configurável, ele fica como apenas leitura. Então, você pode apenas ler esse valor aqui, exibir esse valor numa tela gráfica, por exemplo, mas você não consegue definir esse valor, você não consegue alterar esse valor aqui pelo SCADA-BR. Então, aqui eu vou marcar como configurável. O tipo de dados vai ser o tipo de informação que vai ser armazenada aqui nesse data point virtual, nessa memória. Então, existe aqui, por exemplo, binário, multiestados, numérico e alfanumérico. Inclusive, apenas aqui eu vou trazer a título de curiosidade, quais são os tipos de dados suportados no SCADA-BR. Então, existe o valor numérico, que ele alterna entre verdadeiro e falso, que também pode ser representado como 0 e 1. Existe o tipo numérico, que aceita números inteiros, decimais, fracionários, etc., números em geral. Existe o alfanumérico, que daí é para armazenar textos, então caracteres numéricos e alfabéticos, alfanumérico. Então aqui você consegue armazenar textos. Este multi-estados ele é um pouco diferente, mas ele é para você criar variáveis que tenham um número limitado de estados. Então esses estados eles geralmente podem ser tanto numéricos como alfanuméricos, mas são em um número discreto, um número limitado. E também o SCADA-BR aceita em um data source especial imagens. Mas esses dois últimos aqui são os tipos de dados menos utilizados e ao longo desse curso a gente vai trabalhar mais com esses três primeiros aqui. Então, criando aqui o nosso data point como um binário, aqui temos o tal do tipo de alteração que ele vai ter. Então, alternado, então ele vai ficar se alternando entre o valor inicial e o valor complementar dele, no caso seria true, que é verdadeiro, e false, que é falso. Então, ele vai ficar alternando entre verdadeiro e falso. E o valor de início vai ser, por exemplo, aqui, falso. Daí ele vai alternar para verdadeiro, depois novamente para falso. Você pode alterar essa opção aqui para sem atualização. Então, ele vai ter sempre um valor fixo. Então, você pode definir como 0 para falso ou 1 para verdadeiro. E também existe aqui a opção de aleatório. Então, aqui em aleatório, você pode definir um valor de início, true ou false também, mas ele vai ficar alternando de forma aleatória. Então, no caso de um data point binário, ele pode repetir o estado anterior. Então, ele pode alternar de verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso, assim de forma aleatória. Eu vou deixar aqui como sem atualização, porque eu quero que as atualizações sejam todas manuais quando eu configurar, quando eu enviar um sinal para atualizar. E vou deixar como valor de início 0 ou falso, se a gente for trabalhar aqui com lógica binária. Agora eu vou criar um valor numérico para exemplificar a criação de valor numérico. Então, vou chamar aqui de numérico esse data point. Numérico. Aqui, vou marcar como configurável também. O tipo de dados vai ser numérico. E o tipo de alteração, existem aqui alguns tipos de alteração. Então, incremental, que seria ele ficar contando, então ele vai começar de 0 até um valor máximo, então por exemplo de 0 a 10. E aqui vai ser o valor de incremento, né, o valor da alteração. Então, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alteração de 1, ou 0, 2, 4, 6, 8, 10, alteração de 2. Aqui, você pode definir para ele rotacionar, apenas eu vou ver aqui, inclusive dica.
Estas caixinhas aqui são caixas de ajuda, então aqui você pode obter informações complementares sobre como funciona algum recurso do SCADA-BR. Então aqui eu vou apenas ver como funciona a parte de rotacionar, porque eu não me lembro direito, mas eu acredito que quando ele chega no valor máximo ele começa a diminuir em vez de aumentar. Ok, então aqui está a informação que eu estava procurando. Aqui ele está falando que o data point incremental, né, essa alteração aqui incremental do valor numérico, ele faz este comportamento aqui quando está marcado para rotacionar. Aqui ele deixou como row porque ele não traduziu do inglês. Mas então quando ele está desabilitado, daí sim, quando ele chega no valor máximo, ele vai decrescendo no valor inverso. Então aqui se eu pusesse, por exemplo, uma alteração de 2, ele chegaria até 10 e depois iria baixando 2. Então iria 10, 8, 6, 4, 2, 0. Agora, se você marcar rotacionar, daí ele vai voltar direto para o valor inicial, para o valor mínimo. Então, se eu pusesse novamente aqui 2, ele faria 0, 2, 4, 6, 8, 10. E daí, depois do 10, ele voltaria para o 0. Ele rotacionaria, ele faria o fim do ciclo e voltava para o início. Isso que significa aqui rotacionar. E aqui novamente o valor de início é o valor em que vai começar essa contagem. Então aqui poderia começar não do 0, mas começar, por exemplo, do 4 ou do 6 ou do 3 mesmo. Não necessita estar dentro desse valor aqui de alteração. Então aqui vamos criar... Bom, aqui antes de criar eu vou apenas mostrar aqui as outras alterações possíveis, né? Então temos aqui o browniano, que é um tipo de função de valor aleatório, que vai basear o próximo valor com base no valor anterior e uma variação aleatória do valor anterior. É uma função um pouquinho mais complexa, mas depois você pode pesquisar o que é um valor browniano. Algumas coisas no mundo real se comportam seguindo essa função aqui, então é por isso que isso aqui foi adicionado no SCADA-BR. Existe também a possibilidade de deixar sem atualização. Então aqui você define um valor de início e a atualização você vai fazer manualmente, definindo esse valor depois por outros recursos aqui de escrita do SCADA-BR. Existe também a opção de um valor aleatório, então aqui vai ter um máximo e um mínimo, e ele vai alternar de forma aleatória entre esses dois valores. E existe por fim a opção atrator, que é um outro tipo de alteração pela qual você consegue atualizar aqui o valor do seu data point numérico com base em outro data point. Então aqui você tem um ponto de atração para você fazer essa alteração aqui. Aqui nesse curso a gente não vai se focar muito nesses tipos aqui de alteração mais complexos, né, nessas funções mais diferentes. Então eu vou utilizar no máximo um sem atualização quando eu quiser um dado manual, um aleatório quando eu quiser alguma informação aleatória e um incremental quando eu quiser alguma informação sequencial. Então a gente vai utilizar basicamente esses três tipos aqui de alteração. E eu vou criar aqui, por exemplo, um incremental para começar. Então, de mínimo 0 e máximo 100, fazer uma escala de porcentagem, por exemplo. E uma alteração de 1 para ele ir subindo de 1 em 1. Vou deixar sem rotacionar, então quero que ele suba e depois ele desça. E eu vou deixar aqui como valor de início o 0 mesmo. Então vamos salvar esse data point aqui. Agora vamos criar um data point do tipo multi-estados para ver como funciona também. Vamos criar aqui um data point dando o nome aqui também agora de multi-estados. Multi-estados. Aqui vamos alterar o tipo de atualização, o tipo de dado para multi-estados. O tipo de alteração aqui pode ser incremental, sem atualização para você fazer a atualização manualmente, ou aleatório. E aqui você pode ver que existe uma lista fixa de valores de estados, como eu tinha comentado. Vou deixar aqui como configurável, e aqui tem os valores que você tem que definir no seu data point multi-estados. Então agora a gente vai criar os nossos valores. Bom, então aqui antes de continuar com o nosso vídeo, eu gostaria de fazer uma errata porque eu falei uma informação incorreta. Então eu falei que os data points do tipo multi-estados eles aceitam valores de texto também, mas isso não é verdade. Então, data points de tipo multi-estados aceitam apenas um número finito de valores numéricos. Então, eles não aceitam, por exemplo, o valor ligado, desligado e falha. Você teria que codificar isso como um valor numérico. Então, por exemplo, é 0 para ligado, 1 para desligado e 2 para falha, por exemplo. Falha. Então, fica aqui essa errata porque eu falei uma informação que depois eu vi que estava incorreta. Além disso, eu queria complementar essa informação falando que quando os data points multi-estados estão marcados como configuráveis,
A seguir a gente vai ver o que é isso de configurável. É possível escrever valores diferentes dos pré-estabelecidos. Então, quando você habilita para escrever valores nos data points, você pode escrever valores que não estão nesse range, né? Não estão nessa faixa que você definiu no data point multistados. Inclusive, eu acho que essa é um dos fatores que fazem a gente não utilizar tanto o data point multistados nessas variáveis aqui virtuais. A gente utiliza mais binário, numérico e alfanumérico. Então agora a gente vai continuar com o vídeo. Aqui eu não vou marcar como configurável, porque como eu tinha discutido agora há pouco na errata do vídeo, o data point de multistados, quando você marca como configurável, você pode acabar escrevendo valores que fogem da faixa multistados que você criou. Então aqui eu vou dar o nome como multiestados. E aqui o tipo de alteração pode ser incremental, então ele vai incrementando entre os valores pré-definidos. Pode ser sem atualização e pode ser aleatório. Então, conforme eu tinha dito, valores multistados são valores numéricos também, mas dentro de uma faixa limitada. Então, criando aqui, por exemplo, 0, adicionando, ele já vai até sugerir aqui alguns valores incrementais. Então, 1, 2, 3... Não necessariamente valores inteiros, então 3.5, opa, alterou aqui, 3,4,3, 4. Então, perdão, nova errata aqui, ele também não aceita valores numéricos que tenham casa decimal. Então, você viu aqui que ele arredondou para 3 e arredondou para 4, ele desconsiderou a casa decimal. Então, valores multistados são definidos por valores fixos, por valores limitados de números inteiros. Então aqui tem a opção também de rotacionar, que seria a mesma coisa lá dos valores numéricos. Quando ele chega nesse último aqui, no caso o 4, ele volta para o 0. Aqui se não tivesse o 4, ele voltava para o valor que está aqui no começo. Então, por exemplo, 1. E aqui você tem o valor de início. Então eu vou começar aqui, por exemplo, em 1 e ele vai alternando. 1, 2, 3 e 4. Vamos salvar aqui o nosso data point. E agora vamos criar um data point do tipo alfanumérico, que é para armazenar informações textuais. Então aqui vamos criar um nome aqui, alfanumérico. Alfanumérico. Definir como configurável também. Aqui em tipo alfanumérico. Tipo de alteração sem atualização, não existe outra possibilidade aqui porque o SCADA não consegue prever qual vai ser a atualização de texto que você quer fazer. E aqui existe o valor de início. Então aqui eu vou, por exemplo, colocar o valor Celsius automação, apenas para um exemplo. Então, Celsius automação. Salvando aqui. Bom, então agora já criamos data points dos 4 tipos permitidos aqui para o data point do tipo virtual. Então, alfanumérico para textos, binário para valores de ligado e desligado, multistados para números inteiros que se variam dentro de uma faixa limitada, né? Então, de uma faixa pré-definida de estados, e numérico para números inteiros, números fracionários para números com casa decimal, números em geral. Agora, nós temos o nosso data source e os data points, mas eles ainda não estão habilitados, então você ainda não consegue vê-los e interagir com eles na interface do SCADA-BR. Para fazer isso, você tem que habilitar os seus data points e habilitar também o seu data source. Nós fazemos isso através destes ícones aqui de status e através deste ícone aqui de habilitar o data source que nós já havíamos visto anteriormente. Então você pode clicar nesses ícones para habilitá-los individualmente. Quando ele ficar verde, ele está habilitado. Ou você pode clicar neste ícone aqui para habilitar todos. Então, clicando aqui, todos vão ser habilitados em conjunto. Aqui também existe a possibilidade de você editar novamente o seu data source, caso você precise. E caso você queira removê-lo, você clica em editar e você vem aqui neste botão aqui de apagar. Então aqui vamos habilitar também o nosso data source. E agora eles já estão aptos para serem lidos na interface gráfica. Apenas aqui não, aqui, agora foi. Então, agora já criamos os nossos dados, né? Já são as nossas memórias virtuais. Mas como nós vamos visualizar essas informações? Então aqui eu vou começar a apresentar, depois nós apresentamos com mais detalhes ao longo do curso, a watchlist ou lista de supervisão, que vai ser uma lista para você ver as informações na forma de tabela. Então aqui você consegue fazer uma lista do que você quer ver das suas informações com uma forma de lista mesmo, uma forma de tabela. Então aqui você clicando nessas informações aqui do lado que estão disponíveis, você consegue adicioná-las aqui a uma tabela de monitoração, né?
Então aqui, por exemplo, memórias. Aqui inclusive, memórias é o nome do seu data source e aqui alfanumérico é o nome do seu data point. Eu também tenho aqui um outro data point virtual que eu criei anteriormente, que ele se chama virtual mesmo. Então aqui ele vai aparecer como virtual. Inclusive, aqui ele está dando o data point ou seu data source devem estar desabilitados. Isso é verdade, porque se você vier aqui novamente aqui na página de data sources, a gente vai ver que eu não habilitei o meu data source. Então aqui está desabilitado. Então quer dizer que essa conexão aqui, essa informação, ela não está sendo atualizada, não está sendo processada pelo SCADA-BR. Eu poderia habilitá-la, mas aqui eu só queria mostrar como funciona. Para você retirar aqui algum item da lista, você vem nessa última parte aqui, nesse ícone vermelho bem pequenininho aqui, clicando nele você consegue desabilitá-lo. Então você remove ele aqui da lista, ele volta aqui para essa parte de adicionar. Aqui vamos adicionar os nossos outros data sources das memórias, né? Então aqui já temos os valores e aqui ele fica mostrando as informações. Então, alfanumérico ele está salvo como Celsius automação, o valor binário está em 0, multistados está em 2 e o numérico está em 1.0, que é 1, aqui com casa decimal. Aqui existe o valor da última atualização, então esse valor aqui ele foi atualizado pela última vez às 3h53. E aqui temos a opção de você incluir no gráfico, que é a parte aqui de baixo da watchlist. Aqui você pode também mover para cima e para baixo através dessas pequenas setas aqui, esses ícones de seta, vão movendo a posição dessa lista. E aqui você consegue definir, lembra que eu falei que você tem alguns pontos que você tem que marcar como configurável? Então aqui você tem que você pode definir os valores através desse ícone aqui de uma chave inglesa, né? Então aqui você pode alterar, por exemplo, os valores de texto, os valores binários, os valores numéricos. Então, por exemplo, vamos alterar aqui de Celsius automação para inscreva-se no canal. Clicando aqui em definir, ele já muda o texto. Inclusive, não esqueça, inscreva-se mesmo no canal se você quiser acompanhar os próximos vídeos aqui da nossa série do curso SCADA-BR 1.2. Aqui no número binário nós também podemos escrever valores. Aqui o valor binário ele está codificado como um valor numérico, então 0 é desligado e 1 é ligado. Então, se eu colocar aqui 1 e dar um Enter ou clicar aqui em definir, eu consigo atualizar o meu valor binário. Eu também poderia colocar 0 para deixar como desabilitado. Se você colocar aqui um valor inválido aqui, então, digamos que ele está em 1, e eu vou colocar um valor que seja inválido para o tipo de dado binário. Então, vou colocar 24 e vamos definir aqui. Ele volta aqui para 0 porque esse é um valor inválido. Então, tudo que for inválido, ele trata como falso, como false, ou 0 aqui no caso dessa representação aqui como um número binário. Aqui você poderia escrever também true, e aqui ele reconheceria como 1, e false, né, false, ele reconheceria como 0. Então, essas duas palavrinhas mágicas aqui, true e false, são as únicas palavras que você consegue definir aqui sem que ele interprete como um valor inválido. Então, ele só reconhece como valores verdadeiros válidos o valor 1 e o valor true. Todos os outros valores são reconhecidos como false ou como 0. Aqui temos a variável multistados também. Aqui, como a gente não marcou como configurável, você pode ver aqui que não existe a opção de escrita. Então, não tem como eu escrever um valor nessa variável. Apenas o que tiver na atualização dela já normal. Claro, você poderia marcar como atualizável, né, como configurável. Mas daí entraria naquilo que a gente já discutiu, que você pode entrar em valores que estão fora da sua faixa multistados. E eu entendo que isso acaba atrapalhando, né? Acaba sendo algo fora do esperado para uma variável que se propõe realmente a ser uma variável de estados limitados. Aqui temos o valor numérico. Aqui você pode atualizar o seu valor numérico para qualquer valor numérico. Então, por exemplo, você pode mudar de 1 para 90, ele atualizaria do mesmo jeito. E aqui você pode incluir as casas decimais. Então, 90,00001... ele atualiza com as casas decimais. Claro, existe um limite de casas decimais, mas é um limite bem grande. Então aqui ele atualizou para 90.0001. Todas as partes de inserção aqui de casas decimais você tem que usar o ponto decimal, porque o programa SCADA-BR foi desenvolvido com uma linguagem de programação que entende como separador decimal o ponto. Então você tem que usar o ponto decimal nessa parte aqui. Claro que você pode renderizar, então você pode mostrar essa informação como uma vírgula, mas isso é um assunto para as próximas aulas. Então, na aula de hoje nós vimos como criar um data source do tipo virtual para armazenar valores de memória aqui no SCADA-BR.
Também mostramos como criar um data point, uma informação de cada tipo aqui do SCADA-BR, então numérico, binário, alfanumérico, multi-estados. E nas próximas aulas nós iremos nos aprofundar na utilidade desses data sources. Então a gente vai ver na prática para que serve esses data sources. Eu sei que agora, nesse começo, nesse primeiro contato que a gente tem com os data sources, fica meio confuso. Pode parecer que isso aqui não tem muita utilidade, mas ao longo do curso a gente vai ver que a gente vai utilizar muitos data sources desse tipo virtual e as memórias vão ser muito úteis aqui na nossa utilização do supervisório. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço novamente que você se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, curta o vídeo e caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar nos comentários. Nos vemos nas próximas aulas.